Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Campista idoso assassinados a tiros em Paudalho. Jovem assassinado a bala no bairro do Janga. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 4 assassinatos, 3 crimes ocorreram no interior e um no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, foram registrados 2.506 assassinatos, sendo 1.334 no interior e 1.172 no Grande Recife. Acidente em Boa Viagem deixa 2 mulheres feridas. Segundo testemunhas, um carro de luxo teria atropelado as vítimas enquanto elas tentavam atravessar a Avenida Domingos Ferreira. Diandra Monteiro com os detalhes. O acidente foi registrado no cruzamento entre a Avenida Domingos Ferreira com a Rua Antônio Falcão, no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Testemunhas relatam que 2 mulheres atravessavam a avenida quando um carro de luxo teria acelerado e atingido as pedestres. Minutos depois do atropelamento, é possível ouvir um pedido de ajuda. O motorista do carro de luxo fugiu sem prestar nenhum tipo de socorro às vítimas. 2 viaturas, uma do SAMU e outra do Corpo de Bombeiros, e levaram as mulheres para o Hospital da Restauração. Um morador que não quis se identificar diz que os acidentes acontecem com frequência na área. Aqui é muito perigoso. Todas as semanas tem atropelamento e como essa é uma avenida rápida e à noite fica mais tranquilo o trânsito, os carros vêm em altas velocidades. A população denuncia ainda que os chamados rachas são registrados com frequência na área. Eduardo Rodrigues trabalha como entregador e diz que os encontros envolvendo carros de luxo têm horário e dia fixo para acontecer. Toda quinta-feira você pode vir 10 horas da noite, 11 horas que tá tendo racha aí. Além dos pedestres, muitos entregadores que circulam pela zona sul do Recife estão com medo de acidentes. Guilherme Magero diz que já enfrentou vários sustos no trânsito. Semana passada eu estava no sinal, aí um carro não respeitou a faixa e deu uma batida em mim. Diandra Monteiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Uma mulher com cerca de 35 anos de idade, sem nenhum documento que a identificasse, foi removida do Hospital de Glória do Goitá aqui para Recife para emergência do HR, em estado muito grave, com um tiro de espingarda calibre 12 na cabeça, e acabou morrendo aqui no HR. A polícia segue investigando o caso, ainda não tem nenhuma linha de investigação. O corpo da mulher ainda não identificada será removido para o Instituto de Medicina Legal por Carlos e Alianor Macarrão, funcionários do necrotério do HR. Vítima de um acidente de motocicleta, faleceu no HR. Antônio Jorge de Souza Filho tinha 59 anos de idade e morava em Casinhas, no interior do estado. O corpo dele será removido também para o IML por Carlos e Alinaldo Macarrão, funcionários do necrotério do HR. Policiais militares do 16º Batalhão prenderam 2 suspeitos de tráfico de drogas no Coque, Matheus Félix Gomes da Silva e José Alami Santiago Silva, que já tinham passagem pelo presídio por tráfico de drogas e estavam com maconha e também dinheiro. Eles foram encaminhados à central de plantões da capital em Campo Grande, onde foram autuados. Alexandre Bezerra da Silva, de 37 anos de idade, foi atropelado e morto na descida do viaduto da Juna Bezerra, sentido Boa Viagem, a cerca de 50 metros da passarela, por um carro de aplicativo cujo motorista por pouco não foi linchado pela população. Ele conseguiu descer do veículo e imediatamente acionar a polícia militar. O corpo de Alexandre Bezerra de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jaime Daniel Barbosa, um rapaz de 28 anos de idade, ele estava desaparecido há 11 dias e ontem foi encontrado morto já em estado de decomposição no sítio Buraco Fundo, no distrito de Cruzes, em Panelas. A causa-morte ainda está sendo investigada e o corpo da vítima foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal.
O aposentado José Vicente Filho, 67 anos de idade, que estava sumido desde o último domingo, foi encontrado morto ontem no sítio Timóteo, em Paranatama, e o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. A causa mortes ainda está sendo investigada. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. A polícia vai investigar o caso de grades e portões que foram roubados dos túmulos do cemitério de Santo Inácio, em Lajeado, no agreste do estado. Vitor Lima Salles, um jovem com 20 anos de idade, ele tentou atravessar a barragem do sítio Laje da Pedra, em Paranatama, isso antes de ontem, e acabou morrendo afogado. O corpo só foi achado ontem e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Gleidson Ferreira, um jovem de 20 anos de idade, ele trafegava de motocicleta, foi atropelado e morto por um ônibus na PE 360 em Floresta, no sertão do estado, e ainda levado para o hospital local, mas não resistiu e faleceu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Ligadinhos com a gente aqui na Jornal, Nuno de Ponta de Pedras e Ana da Lolita em Carne de Vaca. Júlio trabalha no SAMU Base Água Fria, ele é o conhecido Águia Bravo. Birabar, e também Vera do Bar do Cajá, no bairro do Fundão, no bar de Zé Ramon de Vaca, o Recanto Timbalvense, na Avenida Bibiribe, na entrada da Rua de Madeira do Rosarinho. Estão lá China da 1002, Galego do Escape, Jorge do Gás e o Sargento Solteirinho. Regis e Rose no Caldinho, na Avenida Doutor Nico Chaves, em Casa Amarela. Em Candeias, o advogado trabalhista Paulo Lima, Dr. Paulo Lima, a esposa Daniela e os filhos Iago e Aninha. Paulo Lima é filho do radialista e publicitário Juruna, o comissário Madruga e os filhos dele na empresa Redentor Segurança Patrimonial e Escolta Armada no Jangue Paulista. O comissário Pereira e a filha Elaine estão na Rua 2, na quarta etapa do Rio Doce, e também lá na quarta etapa o comissário Cláudio Luciano Noivo e a esposa Dona Estela e toda a família. O DJ Biti está no cemitério de Santo Amaro, na Rua Bulgari, no Morro da Conceição, Ita Cabeleireiro, seu Lu da Barraca e Maxi no Mercadinho. Anderson Gugu e a esposa Tatiana estão em Pau Amarelo Paulista, ligados com a gente aqui na Jornal. Joseli da Silva Cavalcante, de 25 anos, residente na Rua Maria do Socorro, em Aguazinha, Olinda, foi agredida a facadas na Praça Miguel de Cervantes, na Ilha do Leite, pelo companheiro dela, Wagner Leão dos Santos Filho, que está foragido. Segundo informações, o Wagner seria usuário de crack, está foragido, e ela foi socorrida no Hospital da Restauração. Um ônibus da empresa Borborema, que fazia a linha Prazeres Boa Viagem, foi assaltado na Rua Padre Carapuceiro, lá em Boa Viagem, por um seu elemento armado que roubou os pertences de uma passageira. Carlos Eduardo do Nascimento, rapaz de profissão informada, foi brutalmente espancado na Rua Bela Vista, no bairro de Araçoiaba, em Araçoiaba, por elementos desconhecidos. Ele estaria espancando a esposa, daí a turma ficou revoltada e baixou a linha nele. Carlos Eduardo do Nascimento foi levado para o hospital lá de Araçoiaba, de onde foi em seguida removido para o HR. Leandro Ferreira de Oliveira, um morador de rua, estava dormindo na Praça Marcel Pinheiro, na Boa Vista, e foi agredido a facadas por um outro elemento lá, um tal de Pascoal. Os motivos são desconhecidos e a vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Olha, minha gente, o comerciante Gordurinha, estabelecido na Bomba do Ministério, mora lá também. Ele perdeu a chave do carro dele, um Onix automático. Ele perdeu pertinho da Caixa Econômica Federal, no bairro da Encruzilhada. A chave é tipo canivete, de sensor de aproximação. E se alguém localizar esta chave, é informar com o Gordurinha pelos telefones 86600733 e 8551-1194. Repetindo, 86600733 e 8551-1194, será gratificado. E uma motocicleta XRE 300 cilindradas, cor vermelha, de placa QYS 1J59 foi roubada em frente à Igreja Maranata, na PE 15. O proprietário Nininho está fazendo um apelo: se alguém localizar esta motocicleta, informar pelo telefone 8506-9587. Repetindo, 8506-9587. Jovem assassinado a bala no bairro do Janga. Cambista e idoso assassinados a tiros em Paudalho.
Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E agora os aniversariantes de hoje: Elane Batista Nery, completando 29 anos. Ela mora no conjunto Vila Real, na Miroeira Paulista. O esposo dela é Paulo Tiago e os pais da Elane, o sargento Nery e dona Suzana, que moram no loteamento Conceição, em Palmarelo Paulista. Elenildo José da Silva é o conhecido Toque, está completando 63 anos. Toque mora no Correio Genipapo e faz parte do grupo Bom de Bola de Casa Amarela. Dona Josefa, ela é sogra de Maurício da Soserve. O esposo de Dona Josefa é o Capitão Bandeira e Dona Guia. Os amigos da família: Ronaldo Maqueira e Marcelo da Soserve. Hinaldo Pacheco de Campo Grande também está aniversariando, completando hoje 64 anos. Aniversariantes da MERP-PMM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o subtenente Vicente Joaquim da Silva, o sargento Joaquim Laranjeira Lima e a pensionista Inácia Adélia Cardoso. Everson Silva Oliveira, que mora na rua Santa Clara, em Passarinho, no Recife, foi baleado naquele bairro por elementos desconhecidos. De acordo com informações, um irmão dele já havia sido assassinado e ontem tentaram matá-lo. O Everson Silva Oliveira foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta, de onde foi em seguida removido para o HR. Paulo Germano de Oliveira, 51 anos de idade, foi agredido a facadas durante uma briga na rua José de Oliveira, pertinho do campo de Jupi. O suspeito, o presidiário Gilson da Silva Araújo, de 25 anos de idade, foi preso em flagrante. Esse rolo foi parar na delegacia local. A polícia prendeu uma dupla de marginais que havia roubado uma motocicleta de um entregador de lanches no centro, em Camaragibe. Um dos suspeitos, um adolescente de 17 anos, foi apreendido. O outro, de 18 anos, identificado como Sandro Francisco Bento Costa. Com eles, a polícia prendeu um simulacro, ou seja, uma arma de brinquedo. Idosa de 72 anos morre queimada dentro de casa na cidade de Bom Jardim, no Agreste do Estado. De acordo com a polícia, vizinhos informaram que a mulher teria ateado fogo em um lixo no quintal de casa. As chamas se espalharam e atingiram a residência. A delegacia de Bom Jardim investiga o caso. Homem é preso suspeito de traficar drogas em Caruaru, no Agreste do Estado. No momento da abordagem, a polícia encontrou 9 gramas de crack com o rapaz. Ao ser questionado pelos PMs, ele teria indicado que dentro da residência onde ele mora, havia mais drogas. No local, os policiais encontraram mais 201 pedras de crack. A droga foi apreendida e o suspeito levado para a delegacia da cidade, que investiga o caso. Polícia prende dupla suspeita de roubar carro e fazer motorista refém no bairro da Tabatinga, em Camaragibe. Os policiais estavam fazendo rondas quando foram acionados por moradores sobre o crime. Pouco tempo depois, os suspeitos foram cercados e se renderam. Com eles, a polícia apreendeu um revólver, dinheiro e o carro roubado. O dono do carro, que estava sendo feito refém, foi solto. A dupla foi encaminhada para a delegacia de Camaragibe, onde foi autuada em flagrante. Motociclista bate de frente contra carreta na BR-232 em Belo Jardim, no Agreste do Estado. O piloto da moto ficou gravemente ferido e precisou ser socorrido pelo SAMU para uma unidade de saúde. Como a vítima não teve o nome divulgado, não foi possível apurar o estado de saúde dela. Polícia apreende caminhão com madeira irregular na BR-232 em Sertânia, no sertão do estado. A carga tinha saído do estado do Pará e tinha com destino à cidade de Arco Verde, também no sertão. O motorista que fazia o transporte da madeira não tinha nota fiscal da mercadoria e foi autuado por crime ambiental. Polícia prende homem suspeito de praticar 26 homicídios no Recife. O suspeito foi identificado como Luiz Carlos da Silva, conhecido como Índio. Ele foi preso em casa na cidade de Caruaru, no Agreste do Estado. Com ele, a polícia ainda prendeu 200 pedras de crack, maconha e também dinheiro. Um homem encontrado morto dentro do matagal na zona rural de São José da Coroa Grande, no litoral sul do estado. A vítima foi identificada como Alexandre Figueiredo de Santana, de 19 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 8 de outubro. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.
Homem morre afogado durante pescaria na cidade de Pedra. Edson Galindo de Melo, de 40 anos, estava pescando no Riacho do Pau, zona rural de Pedra, quando decidiu entrar na água e se afogou. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Idoso de 73 anos morre em um acidente na cidade de Petrolândia, no sertão do estado. A vítima estava num carro dirigido pelo filho dele de 42 anos. O motorista disse para a polícia que cochilou enquanto dirigia. Perdeu o controle do carro e capotou na BR-110. Outras 2 pessoas estavam no veículo e também ficaram feridas. Paola Batista de França, uma jovem de 18 anos de idade, residente no bairro da Sapucaia, em Olinda. Ela foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. A rapaziada toda na Ciasa trabalhando e sintonizada com a gente aqui na Rádio Jornal. Inclusive o presidente Gustavo Melo, os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo Tassi, e também o segurança Eziel, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual, lá em Igaraçu, o publicitário Fábio Gondim e a esposa Vera Borba em Casa Amarela. Cleonice está lá no restaurante Pajaraca, no Sítio dos Pintos, ela e os funcionários. E agora informações de uma operação da Polícia Civil. Os detalhes com Cíntia Ferreira. A gente fala direto aqui do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, o GOI, que fica no bairro do Cordeiro, onde acontece na manhã desta quinta-feira a Operação Áquila. Ao todo estão sendo cumpridos, não só aqui em Pernambuco, mas também em outros estados, no Acre, Rondônia, Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Tocantins, 27 mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão. É uma operação coordenada pelo delegado Ivaldo Pereira, aqui do Grupo de Operações Especiais do GOI, com a ajuda do DENARC, que visa aí combater uma quadrilha que é investigada por diversos crimes, entre eles tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo de cargas e extorsão mediante sequestro. Aqui em Pernambuco, 140 policiais, entre delegados, escrivães e agentes, estão sendo utilizados nessa operação de hoje, uma operação que teve início lá em maio de 2020, quando as investigações começaram. A gente observa muitos veículos chegando aqui no GOI, muitos trazendo material apreendido. Agora há pouco chegou uma equipe que veio de Goiânia. O alvo não chegou a ser encontrado, mas os policiais conseguiram apreender cerca de meio quilo de maconha. A gente segue aqui acompanhando, pelo menos 5 pessoas já estão aqui na sede do GOI. Por enquanto a gente não tem informação de quantos desses 27 mandados estão sendo cumpridos aqui na capital e nem aqui no estado. Daqui a pouco a polícia deve repassar outras informações para a gente. Cíntia Ferreira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Olha, filho da Dona Sônia, ele está lá na Rua da Macaíba, sempre se ligado com a gente aqui na Jornal. O professor está na Topracia, Devaldo Machalenta, Marcílio Alves e todos da Funerária Morada da Luz, na Rua Marquês do Pombal, em Santo Amaro. O porteiro marrom das meninas no edifício Pasteira, Conta Boa Vista, ele, a esposa Maria do Carmo e os filhos Igor e Jailson em Prazeres. O funcionário do Fórum Novo do Cabo, Alexandre Alia de Gaibu, é amigo de Chibata do Cabo. O irmão dele, do Alexandre, é o André da Charnequinha, que trabalha no Hospital do Helder Câmara. Mané Motor, está no córrego Nova Olinda, em Águas Compridas. Nininho e a esposa Ana em Tijuco Papo. O ex-funcionário da antiga Tecanouro Felipe mora no Jardim Paulista Baixo, no mercado do Jardim Paulista Baixo, Birabaro, Paraúna, Perneta, Marco Fofão e também Valdeci da Prefeitura e ainda Pedro Bala. Na Mangueira estão lá o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. A rapaziada do Campão, inclusive o presidente Paiva, o diretor Luiz Carlos Tatu e o comissário Euclides, esposo de Dona Marise, todos ligados aqui na Jornal. Alenilson Edith dos Santos, de 50 anos, residente na Segunda Travessa, João Carlos de Lorena, no bairro São José, em Pombos, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, vítima de um acidente de carro capotamento. Fernanda dos Santos da Rocha, 32 anos de idade, residente em Ponta de Pedras, Goiânia, e Hugo Estevão Ramos dos Santos, 18 anos. Os dois trafegavam numa motocicleta e bateram em um cavalo. O animal estava na pista, os dois ficaram machucados, o casal ficou ferido e foi trazido para Recife para o HR.
Pedro Vicente Ferreira, de 27 anos, residente no Engenho Pasto Grande, zona rural de Água Preta, sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. De plantão na portaria da emergência geral do HR, as recepcionistas Martinelli de Passarinho, Raíssa Janaína Ramos, a Leandra Tatiana Tati do Engenho Maranguape, André Marinho de Dois Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta da Ana Lúcia, Janaína Otília, esposa de Wilda Bonometério, e Eliane, filha de Nego Geni de Nova Descoberta. Na nova emergência clínica estão lá Elaine Sleme de Paudalho, a Maga e a Índia de Rio Doce. E os maqueiros de plantão Silvano, Ricardo, André, Eduardo, Pablo, Washington, Bag, Índio, Brasil, Tiago e também Vavá do Miúdo. E agradecendo os nossos amigos operadores, companheiros, Erivelton, Chaveirinho, Edilson Lima, o Pig Alves, Aldo Leite, Emílio Bezerra, Guga, Sandro Garrido, Carlos Santos, Mora do Janga, Guto César do Pedro Casa Amarela e Avanildo Cerqueira aqui comandando o Bandeira 2. Daqui a pouquinho vai comandar a primeira página e a Supermanhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Cambista e idoso assassinados a tiros em Paudalho. 2 homicídios estão sendo investigados pela polícia. O primeiro aconteceu ontem à tarde por volta das 3h30. A vítima, a cambista Andréia Carla da Silva, de 18 anos. Ela morava na rua Nova Esperança, no distrito Guadalajara, em Paudalho, e foi assassinada com vários tiros no local de trabalho. Ela estava na banca de jogo de bicho dela, em frente à residência da mãe dela, na rua Tiradentes, por trás do colégio CMG, lá no distrito Guadalajara. Elementos no carro preto, veículo não identificado, cometeram o crime, meteram bala nela, principalmente na cabeça. Só 4 foram na cabeça dela. De acordo com informações, Andréa Carla da Silva, quando de menor idade, havia sido apreendida por crime de tráfico de entorpecentes, teria envolvimento ainda com tráfico de drogas e também era viciada. O corpo dela encaminhado ao IML. E já à noite, por volta das 7h30, um idoso de 60 anos, Edmilson Serafim de Lemos, conhecido como Cabeludo, ele foi assassinado a tiro no local de trabalho dele, uma oficina localizada na Rua da Democracia, também no distrito Guadalajara. Crime praticado por um elemento desconhecido. E atenção! Jovem assassinado a bala no bairro do Janga. Maurício Antônio de Lima, com 25 anos de idade, ele saiu de casa ontem, com destino à casa da namorada dele, e no meio do caminho, na rua São Francisco de Assis, no Janga, em Paulista, ele foi baleado por elementos desconhecidos, levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, ele teria antecedentes criminais e teria envolvimento com as drogas. O corpo foi removido do HMA para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua em plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.